Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tô brincando com as luzes aqui enquanto isso. Oi, Alex. Oi. Boa noite, gente. 7h31. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá todo mundo me ouvindo? Se estiver me ouvindo bem, fala um oi aí, por favor. Acho que sim, né? Aderbal, opa! Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Eu não tô. Pra mim tá dando um eco, não sei se tá todo mundo me ouvindo. Me avisem, por favor. Boa noite, Glorinha. Opa, Aderbal, boa noite. Sempre aqui com a gente, obrigada. Que bom, obrigada pelo feedback. Mel, obrigada. Joia, gente. Bom, hoje a gente tem um Bora Conversar para falar de humor. Hoje o tema são os humores, sejam bons ou maus, né? Bom, só para lembrar, nesse mês a gente teve a live sobre beleza, foi com o Chico, a live já tá lá no YouTube, dá uma conferida, tá? E hoje a gente vai falar sobre humor com dois convidados super especiais, a Jussara e o Luciano. Eu vou falar um pouquinho deles aqui e depois vou chamar os dois para entrar, tá bom? Bom, a Jussara, nossa convidada, ela foi diagnosticada com câncer de mama metastático. Ela é apaixonada pela vida, realiza seus sonhos no intervalo do hoje até o dia do juízo final. Todo o seu aprendizado serve de motivação para outras pessoas. Ela é batuqueira em um bloco de carnaval e ela possui um canal no YouTube chamado Supervivente. Vale a pena, gente, dá uma olhadinha lá, tá? Bom, e a gente também tem o Luciano. O Luciano, ele é graduado em design gráfico, tem especialização em literatura infantil e juvenil e ele é escritor, ilustrador, ator e contador de história. Além disso, ele atua como palhaço e é formador nos Doutores da Alegria. O Luciano tem uma coisa interessante que depois a gente vai entender. Ele gosta de roubar planta na rua e observar as pessoas e as coisas. Então eu vou chamar os dois aqui para bater um papo com a gente. Lembrando que o humor, né? A gente fala muito sobre o humor e sempre relaciona ao bom humor ou ao mau humor. Ele é um estado de espírito, um temperamento. Então, vamos chamar os dois para conversar aqui com a gente. Vamos lá. Jussara já tá aqui. Jussara ainda não entrou. Olá! Oi, Jussara, tudo bem? Tudo, e você? Também, tudo jóia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou amando estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Principalmente para falar sobre humor, né? Porque não é? Coisa boa. É um assunto que parece fácil, mas não é tão fácil assim. É verdade. Eu vou aproveitar e chamar o Luciano aqui, que aí a gente já começa. Não é fácil mesmo, viu, Jussara? Olá! Oi, Luciano! Oi, Fernanda. Oi, Jussara. E todo mundo que está aqui conectado com a gente aqui pelo Instagram. Tudo Olha, bem, gente? Posso falar só uma coisinha? Claro. O meu genro é palhaço também e ele adora roubar planta. Será que é um pré-requisito para ser palhaço? Eu acho que sim, Jussara. Acho que tem uma coisa de ser transgressor, né? Que talvez acho que tem uma ligação com
o fato de ser palhaço, né? Ou de brincar com essas, com essas, com esses limites, né? Da norma. Norma é uma pessoa que está sempre no pé da gente, né? É Norma verdade. É está em tudo verdade. que é canto. Está na burocracia, está na política, está na cultura, está na nossa vida afetiva. Então, acho que é uma forma de bular norma aí e transgredir um pouquinho. E é uma Ai, que transgressão, legal. mas é uma transgressão boa, né, gente? Roubar plantinha não faz mal. Não. Bom, eu vou ativar aqui os nossos comentários. Eu desativei para o pessoal falar um oi aí para vocês. Tem muita gente entrando. Alana, Catarina, boa noite. Boa noite para quem está entrando agora. Silvio. Bom, nossa pergunta aqui, fiquem à vontade de responder. Mandem dúvidas, comentários. Tá? Nossa pergunta é: você tem humor? Então, vou deixar aí para vocês começarem falando um pouquinho. Como que vocês definem o humor e qual que é a importância deles na vida de vocês? Conta aí pra gente. Posso começar? Fica à vontade. Você definiu o humor, né? E realmente, para mim, o humor é estado de espírito, né? Então, só que a gente, às vezes, tem um jeitinho de como o nosso humor se comporta, né? Nem sempre é um bom humor, como você falou, né? Mas no meu caso, eu acho que ter bom humor... Eu tô arrumando meu cabelo aqui, porque, olha, ele tá de mau humor, porque tá tudo pra cima aqui. O bom humor, no meu caso, me ajuda muito, né? Eu tenho uma doença incurável, né? Eu faço um tratamento que não é mais curativo, é paliativo. E ter um bom humor, não no sentido de fazer piada com isso, que eu até faço também, mas de ter um enfrentamento sem aquela coisa de ser vítima, de estar tudo sempre ruim porque eu tenho câncer. Não. Então, eu acho que o humor, nesse caso, eu definiria como resiliência. Resiliência também é um jeito de você mostrar o seu humor em relação a algumas coisas que acontecem na sua vida, né? De adversidades, por exemplo, de uma doença grave, que você, com seu humor, pode transformar aquilo. Muita gente confunde esse meu bom humor, esse meu jeito sempre sorriso, com essa bocona, com esse monte de dente aparecendo. Todo mundo, às vezes, não é todo mundo, não vamos generalizar, mas tem gente que confunde isso com uma certa irresponsabilidade. Ela não tá nem aí, e não é nada disso. Ter bom humor não significa que você não esteja lúcido, que você não esteja ligado, que você não esteja até fazendo um ativismo em relação a qualquer coisa, né? Como você falou no começo, o humor pode ser transgressor. E que legal quando ele né? É muito legal. Então, o humor realmente é um estado de espírito, é um jeito que você se comporta perante as coisas que acontecem na sua vida, é como você trata as pessoas, é como você quer ser tratado. Eu acho mais ou menos isso. Legal. Bom, Jussara, muito bom te ouvir e estar aqui com a Fernanda e com todo mundo. Eu acho que falar de humor nesse tempo perpassa por várias questões, né? Eu percebo que o humor ele é uma construção social também, né? A gente não nasce bem ou mal-humorado. Eu acho que também essa nomenclatura, né? Bem-humorado, mal-humorado, é uma dualidade que está aí presente na nossa vida, que só trouxe malefícios, né? Essas relações do bom e do mal nem sempre é uma questão uma questão só empática ou só uma questão de um certo cotidiano que a gente usa, mas ele traz aí aspectos da sociedade que é bem duras e bem difíceis, né? Eu, por exemplo, partindo do pressuposto que eu não era uma pessoa que eu entendia o que era o humor, eu fui entendendo a construção do humor, né, na minha própria relação de vida. Então, eu penso o humor como exercício de aprendizagens, né? Assim como o palhaço é para mim, ou como outra profissão que eu tenha, um exercício que eu me proponho a pensar sempre. Então, qualquer situação que eu viva,
ou que eu esteja diante de qualquer coisa, eu posso escolher ou não lidar aquilo com humor ou com outra relação. Então, o humor é uma ferramenta também para poder, assim como Jussara ou outras pessoas, enfrentarem situações difíceis na sua vida, né? Se a gente for pensar na palavra humor, tem aí rumor, né? Amor, e ao mesmo tempo humor é uma palavra muito fofa, né? Humor. Eu tô com bom humor. Mau humor é sonoro dizer, né? Eu sou humorista, por exemplo. Eu não me considero um humorista. Eu trabalho muito com a linguagem da linguagem da comédia física, né? De algumas coisas que vêm ligado muito mais da palhaçaria e da comédia. Mas eu acho que o humor também é uma construção social e eu acho que numa sociedade em que busca muito construir pessoas sérias, né? Crianças sérias, leve isso a sério. Você tem que levar isso. Não, não pode rir agora. Você tem que ficar. Então, essa situação não ri agora, não pode. Você receber uma notícia, né? Talvez como a Jussara, e você começa a rir. Então, isso pode soar como um descaso, né? Como uma descrença, até como uma blasfêmia, porque o cristianismo aí, as religiões acabaram prejudicando muito nossas relações de bem-estar, né, com a nossa vida por questões sociais, por concepções sociais. E eu acho que o humor também perpassou esses aspectos todos aí. Sim, é verdade. E a gente fica. E às vezes até algumas pessoas falam pra gente, né? Não sei se você já viveu isso, né, Jussara, mas acha que o bom humor, falando agora do humor positivo, é até uma defesa, né? Ah, você não vê a verdade, né? Você é. Eu Você... vivo isso diariamente. Eu imagino. Eu tenho um canal no YouTube, né? E eu falo, o assunto que eu falo não é um assunto fácil, eu falo de câncer. Eu não falo do câncer dos outros, tá? Eu falo do que eu vivo tendo câncer. Então, eu falo de mim. Então, o comprometimento é meu, eu não estou falando da vida de ninguém. Claro, às vezes eu falo de alguma coisa mais técnica, eu vou dar uma pesquisada, eu vou dar uma estudada, eu trago pessoas para falar sobre isso, que entendem, né? Quando o assunto não é a minha vivência. Mas muita gente já falou, até psicóloga, não, isso aí é fuga dela, ela não aceita. As pessoas, quando eu falo as pessoas, gente, eu estou generalizando, né? Não é todo mundo, né? Mas muita gente gosta de problematizar, essa que é a verdade, né? Então, se eu tenho muito bom humor, mesmo tendo câncer, um câncer em fase avançada, é porque eu não sei direito o que eu tenho, é por isso que eu tô rindo à toa. E não é isso, gente. Ter um bom humor não significa que você não seja responsável por várias coisas, que você não entenda várias coisas. As pessoas confundem muito isso, chega a me irritar, sabe? Uhum. Quando alguém, somente da área da saúde, tenta falar para o outro, ó, ela nem sabe o que ela tem, senão ela não estava desse jeito. Não, eu sei muito bem o que eu tenho. Eu sei bem até demais, sabe? E não é à toa que eu tenho um canal que eu falo sobre isso, que as pessoas se inspiram em mim. Eu estou falando isso sem modéstia, tá? Porque as pessoas me falam isso, né? Você me inspira. Eu aprendo com você, você mudou minha vida a partir do momento que eu te conheci, porque eu tenho a mesma doença e eu comecei a enxergar com outros olhos. E isso é muito legal, saber que você consegue fazer isso com o teu humor, que o que a gente está falando desde o começo. O humor não é fazer... não é ser humorista, comediante. Ter humor é saber se colocar nas situações também, né? Quando que eu posso fazer isso ou aquilo? Como que eu posso ajudar? Você tem que ter um humor, você tem que ter também uma vontade. É o que vocês falaram, é amor, é humor, é tudo, né? Eu acho que o humor e o bom humor pode melhorar muito a nossa vida. E acho também que o mau humor também tem o seu lugar, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que cobra muito a gente de muita coisa. Então, cobra a gente de ser produtivo o tempo inteiro. Ai, não é gostoso uns nadismo de vez em quando? Ai, eu já não vou fazer nada. É isso. E eu acho que a gente também tem que se dar ao luxo
e ao direito de acordar de mau humor. Você não tem o direito de infernizar a vida do outro. Mas fala assim, hoje eu tô de mau humor, me deixa. Que nem eu, né, que tenho uma doença grave. Às vezes eu não tô legal, porque o remédio, o efeito colateral, o sei lá o quê. E aí as pessoas ficam com aquele, não, você tem que ser forte. Não, você tira isso de letra. Não, hoje eu estou de mau humor. Eu estou triste. O meu humor está triste. Porque eu sofri muito hoje fazendo aquele exame. Simples assim. Sim. Por que eu não posso também sentir isso? Então, a gente vive num mundo de muita cobrança, né? E eu acho que a gente tem direito até de ficar de mau humor, até de ficar triste. A gente não pode só deixar essa coisa negativa engolir a gente, né? Exato. E é como o Luciano falou, né, Luciano? É uma construção. A gente não nasce bem-humorado ou mal-humorado. É muito de como a gente lida também, acho que como a gente é criado. Não sei. Muitas vezes a gente vê pessoas tirando o humor de situações ou de uma vida, sei lá, foi criado por pais bravos, mal-humorados, enfim, mas são pessoas que trazem isso. O que eu vejo, eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa bem-humorada. Eu opto em ser bem-humorada. E pessoas da minha família são pessoas bem-humoradas. Então, eu não sei se isso tem uma relação ou não genética, digamos assim, né? Mas... E não necessariamente porque eu só vivo em ambientes bem-humorados, né? Não é isso. A gente vive amarguras do dia a dia, claro, né? Mas eu acho que é uma escolha. Não sei se você entende assim, Luciano. E se foi em algum momento da sua vida, por que você fez, se for uma escolha, né? Como que você foi para esse lado? Olha, Fernanda e Jussara, eu acho que defendendo essa observação que eu tenho do humor como aprendizagem, né? Como uma construção, eu percebo, por exemplo, eu era uma criança muito séria, né? Eu queria ser levado muito a sério, eu queria crescer logo para ser ouvido. Eu era uma criança melodramática, eu queria ser adotado, ser órfão. Então, essas construções dramáticas, muitas vezes, elas são muito mais levadas a sério, né? Inclusive pela psicologia ou pela própria literatura. No cinema, quando a gente vê um drama, a gente chora. Ai, meu Deus, como deve ser difícil fazer chorar. E eu acho que na atuação eu percebi essa hipervalorização do sentimento, do sentimentalismo pelo drama, pela dor, do que pelo humor, né? A gente desconsidera muito as pessoas que têm uma relação, artistas ou pessoas que escrevam, por exemplo, literatura de humor, ou que têm uma prática do humor, né? O humor no jornalismo, humor desenhando, né? O próprio... essa relação do humor que vai para a sátira dos desenhos, das charges. Então, acho que tem uma dilatação do humor que é expandido de vários aspectos. E a gente subjuga esse sentimento porque é uma coisa que é muito leve, né? A gente se aproxima de pessoas bem-humoradas, de pessoas que desenvolvem uma certa flexibilidade no seu corpo. Você vê que o corpo de uma pessoa bem-humorada, né, que tem humor, ela é muito mais frouxa, ela fala se solta, ela não está preocupada, ela ri. E o riso está associado ao humor porque é uma maneira de você expressar. Porque o riso, durante muito tempo, ele foi uma reação do nosso corpo de explosão, né? A gargalhada é uma coisa quase diabólica. E é por isso que muitos cristãos têm medo do riso, né? Porque o riso é um descontrole, é uma coisa que você... E é contagiante. Então, eu acho que esse contágio, esse vírus, né, que a Jussara acho que fala da perspectiva de que isso se propaga, né? Cada vez mais que ela vai vendo a dimensão da doença dela, ou do perigo, do risco que ela corre de morrer, mas ela vai levando a vida com muito mais facilidade, com muito mais frouxidão. Isso não quer dizer que não tenha um peso, né? Porque eu acho que tudo na vida tem um peso. Mas eu acho que eu também, assim como a Jussara, eu tive minhas medidas, minhas doenças psíquicas, né? Minhas dores psíquicas, e eu fui lidando com ela também, até aprendendo a rir de si mesmo. Alguém fez uma pergunta aí. Eu acho que rir de si mesmo é muito diferente de rir do outro, de rir com o outro. Eu acho que são diferenças aí que, se a gente depois puder conversar, eu acho que isso também tem muito a ver com o humor, porque é diferente de eu rir da Jussara. Rir, e aqui a gente no Nordeste fala muito de mangá, né? Tu tá rindo ou tá mangando? Tu tá mangando.
Eu acho que tem uma zombaria do humor que aí eu acho que entra por uma questão ética, né? O humor também tem ética. Exato. E hoje em dia, a gente, assim, teve alguém também que falou aqui dos memes, né? Da sátira, do stand-up, enfim, né? E a gente vê que cai muito para esse lado que muito humor não é ético, né? Eles acabam fazendo brincadeiras, enfim, ou piadas que a gente fala, poxa, não é legal. Eu não consigo rir de algumas coisas, né? Enfim, então tem esse limiar, né? Esse limite, né? Do ético, como você falou, né, Luciano? E, e eu queria saber, você falou um pouquinho de rir, né? Do riso e tudo. Mas é possível? Vocês acham que é possível ter humor sem rir? Eu acho. Eu acho. Ele não Eu sou uma risonha, né? Eu tenho uma boca que, pelo amor de Deus, eu sou conhecida. As pessoas, quando falam de mim, falam, é aquela do... Tem alguém aí que é falou. o Agnar 22, ele me chama de sorrisão. Eu não conheço ele pessoalmente, ele é meu fã. É um colega oncológico também. E se é que isso existe, né? Ter um amigo oncológico. Ele é um amigo que eu conhecia, porque ele também tem câncer, vamos falar assim, né? E não é só ele, muita gente me conhece pelo meu sorriso. Eu, nesse tempo de tratamento, eu já mudei muito de aparência, já fiquei careca várias vezes. Eu uso uma peruca, isso aqui é uma peruca. Então, tem gente... Eu vou para academia, por exemplo. Agora, eu retomei a academia e eu vou... Eu tenho um cabelinho bem curtinho, né? Que eu não tenho cabelo aqui em cima, que não cresce mais por conta de radioterapia e tal. Então, eu vou de bonezinho, máscara e vou para academia. Ninguém sabe que sou eu. Ninguém. Porque as pessoas não estão vendo o meu sorriso. Não é o cabelo. Porque não vem o meu sorriso. Eu sou, assim, muito... Eu sou muito identificada por isso, né? Mas eu acho que tem gente que tem um humor ácido. Eu conheço pessoas que têm um humor mais ácido e que faz piada de coisas e que fala de coisas sem dar risada. E que, às vezes, impacta muito a gente... de achar engraçado mesmo, ou de uma reflexão. Então, eu acho que dá... Sim, que não é só o sorriso que demonstra aí um bom humor. Tem gente que não sorri e também tem um bom humor, tem uma sagacidade. E eu gostei que o Luciano falou de mangá, né? Eu conheço muita gente de Recife, né? E vocês têm um dialeto, né? Eu amo. Eu falo para uma amiga minha que é de Recife, do país Recife, como ela diz, né? Eu sou do país Recife. E eu tenho que perguntar para ela, traduz, que eu não entendi. E assim, eu não gosto que manguem de mim. Eu gosto que riam comigo, né? E que a gente consiga fazer as pessoas rirem, mas que riam de mim, aí eu fico com um humor bem nervoso, eu fico bem chateada. Olha, eu fico pensando no que a Jussara falou e eu concordo também com ela. Acho que tem uma coisa do humor que está muito associado à expressão do sorriso, mas eu acho que o humor ele é muito inteligente. Eu acho que é uma inteligência que a gente nasce para fazer relações com a vida muito rápido. Quem é muito bem-humorado tem uma inteligência muito rápida. Liga as coisas muito rapidamente. Eu acho que é uma maneira também de você lidar com a prontidão. Eu acho que tem uma certa prontidão da escuta, da percepção e de uma coisa que o budismo vai falar muito, que é o estar presente no mundo, né? Eu acho que tem uma presença, quem tem humor, ela é muito mais ligada em tudo. Então, por exemplo, quando você ouve um político falar uma coisa que você é descrente daquilo, você na hora tem... não me faz rir com isso, né? Não me faz criar uma situação. E aí a gente vê pelas charges o humor político se propagando sem nenhuma palavra, sem nenhum riso, mas com um teor de inteligência ali, com uma sagacidade incrível, né? Que se prolifera por uma linguagem universal do mundo. Então, acho que o humor também é uma linguagem universal por um aspecto. Mas eu acho que tem, além da questão das expressões que o humor tem,
Por exemplo, eu acho uma coisa muito bem-humorada é a personagem, eu estava falando dela hoje, do Quino, como é a Mafalda. A Mafalda tem um humor muito inteligente. E eu adoro a Mafalda, porque ela é uma criança, aparentemente criança, muito politizada. E Sim. eu, como trabalho muito com criança, né, as crianças, eu lido com elas como meu laboratório de pesquisa. Então, eu aguço as crianças a ouvirem. Por exemplo, uma vez eu pergunto para a criança assim, eu digo, esse seu cabelo é de verdade? E ela faz, é sim. Não, porque eu juro, parece peruca. Hoje eu não consigo dizer se é uma peruca ou se é cabelo de verdade, mas se fosse peruca, é de verdade porque o cabelo é seu, né? Ela, concordo com você. Então, eu acho que existe uma relação da construção que a gente faz do humor que leva também a gente a estabelecer conexões com as pessoas. Existem pessoas que se conectam por outros aspectos, que é quando você, por exemplo, fala... Tem gente que se você falar, graças a Deus eu consegui isso, as pessoas vão, menino, eu gostei dele porque ele é muito religioso, né? Então a religião chega muito mais, aproxima muito mais, eu consigo vender muito mais coisas porque eu tenho uma fé. Mas se eu fosse uma pessoa descrente, eu não falasse o nome de Deus, será que eu teria esse mesmo impacto nas pessoas? Porque a gente fala determinadas coisas que agradam as pessoas. Então, eu acho que o humor tem uma coisa que agrada e desagrada. E aí tem uma inteligência nisso. Porque eu posso não concordar com o que Jussara esteja dizendo, mas eu posso ouvir e dizer, tudo bem, né? Eu acho engraçado pessoas de determinados lugares, né, do poder, isso no poder quando eu falo desde questões, né, dos poderes em vários aspectos. Porque o bobo, por exemplo, na palhaçaria, que é onde a gente deriva a história do palhaço também, né? O bobo, ele foi uma grande sátira, ele dizia as verdades para as pessoas que tinham poder. E eu acho que o humor, a gente diz muita verdade com o humor, né? A gente é muito sincero quem tem humor. Acho que a gente não consegue esconder muitas coisas. O exemplo aqui de Jussara, né? Jussara fala e ela não consegue se esconder. E o sorriso, que eu acho que é uma expressão de muitas dessas coisas, é uma máscara, né? O sorriso também, você pode estar rindo e estar aqui, né? Nossa, como você está gordo! E você... Né? Eu não consigo. Eu não consigo. Você vai saber que eu tô brava, que eu tô entediada, que eu tô com raiva. Eu não consigo disfarçar. Mas é que... Mas geralmente eu tô assim, com esse sorrisão mesmo. Fale. O riso tem a ver com os olhos também, né? Porque não necessariamente a gente está sorrindo aqui, né? Tem pessoas que sorriem com os olhos e a gente percebeu muito isso. Eu, pelo menos, como você, Luciano, adoro observar pessoas. E na pandemia, todo mundo de máscara, você vê, né? Eu, pelo menos, comecei a prestar muito mais atenção nos olhos das pessoas. Que era isso que a gente conseguia ver, né? E muita gente ri, né? Com os olhos. Eu vou ler aqui um comentário, gente. Bem-vindos quem chegou agora. O Vieira HJ colocou exatamente o que você falou, Luciano. O humor quebra barreiras para chegar no outro, né? E a Marcela coloca até uma reunião pesada no mundo corporativo com humor traz leveza. E é realmente, né? A gente tem que levar a vida um pouco mais leve. E você comentou, Luciano, a gente falou um pouquinho, você falou um pouquinho de religião e tudo, você comentou do budismo. E eu lembrei do Butão, o país mais feliz do mundo, né? Que as pessoas mais felizes estão lá. Você acha que tem a ver com a religião em si? E felicidade e humor estão ligados? Olha, eu acredito... Desculpa, religião que eu digo acredito, o budismo em si, tá? Sim, eu acredito muito nos estados, né? Eu acho, Fernanda, que quando eu penso em estado, é como se fosse um estado, me traduz muito mais num aspecto, por exemplo, da área que eu pesquiso, que é a palhaçaria, né? O teatro físico e a atuação, porque eu posso estar com um estado muito triste, muito pesado, muita coisa, mas eu sempre vou tentar tirar uma leveza daquilo. Eu acho que o estado é uma natureza, é uma forma de você entender a manifestação da natureza. E eu acho que determinadas regiões contribuam, talvez esse lugar em Butão seja um lugar mais feliz, que até me lembra uma frase da Adélia Prado, né, que ela diz assim, por prazer da tristeza, eu vivo alegre. Então eu acho que não é uma forma de compensação,
mas eu acho que é uma natureza da gente também de pensar que eu posso exercitar como Jussara todo dia, me acordar humorado, me acordar com um estado mais leve, levar as coisas com uma condição mais leve. E eu acho que esse espírito de leveza talvez tenha uma conexão com o budismo, que eu falo aí, porque tem um estado da presença de estar no momento presente agora. Então, se eu estou nesse momento agora aqui com vocês, eu estou pensando nessas naturezas que comovem ou que impulsionam a nossa conversa, né? Eu não estou preocupado no que vai acontecer amanhã, na perspectiva do que eu tenho, do resultado de um exame que eu tenho, de uma aprovação no concurso, de uma entrevista de trabalho, se eu não vou ter o salário para comprar as coisas amanhã. Então, acho que existem coisas que extrapolam o nosso estado emocional, né? Que é o nosso estado de presença, de estar presente no mundo. Né? Acho que quando a gente olha para a Jussara, a gente vê que ela é uma pessoa que carrega um peso talvez muito grande pela questão da doença, que é uma visão das pessoas, porque no Oriente, por exemplo, a doença é um sinal para as pessoas se conectarem com a vida. Aqui no Ocidente, a gente acha que a doença é um peso, é um karma. Eu estou doente, que terrível, eu vou ter que... É muito difícil lidar com isso, então a gente chora. Eu lido com crianças também que têm câncer e crianças que enfrentam desafios muito grandes, assim como a Jussara, e elas ensinam, não por um aspecto, porque elas não são professoras, né? Não é um lado pedagógico, mas elas ensinam como lidar com esse estado de leveza a cada dia. Então, tem dias que elas estão... Não quero conversa com o palhaço hoje, mas elas também dizem assim... Vem cá, eu vou jogar tudo para tu hoje. Vem cá, eu vou te usar para poder lidar com isso com mais leveza. E eu também sou instrumento para isso, né? A gente também é instrumento para lidar com essas dores, com essa troca. E por isso que eu acho que algumas cidades existem que propiciam isso, mas eu acho que a gente também constrói os lugares imagináveis e os lugares físicos para que esse humor também se estabeleça, né? É verdade. Tem muita gente aqui falando, né, do Brasil, de nós sermos um país de pessoas naturalmente bem-humoradas, que na verdade acabam lidando melhor com algumas situações. Você concorda, Jussara? Você acha que assim, os latinos, nós temos mais essa ligação com o humor? Olha, eu tenho uma experiência... Eu tenho até vergonha de falar, porque o Luciano fala tão bem. A gente vê que ele é tão culto. E eu vim aqui totalmente sem estudar nada, sem saber de nada. E eu tô falando mesmo muito de mim, né? Mas esse é o intuito. Mas respondendo a tua pergunta, o meu filho mora nos Estados Unidos. E eu viajo muito. Não só para os Estados Unidos, como eu sou uma viajante. Eu amo viajar, então eu concentro todas as minhas energias em guardar dinheiro para viajar, entendeu? Eu não faço viagens caríssimas, milionárias, mas eu viajo bastante e é muito legal. Então eu também observo as pessoas, né? Vocês são observadores, eu também. Sem um intuito pedagógico, sei lá, mas eu também costumo observar. E eu vejo que os brasileiros, eles são queridos em grande parte dos lugares que eu já fui em muitos lugares. A gente é querido justamente por essa coisa leve, despojada, feliz, dançante, sabe? Falante. E eu percebo muito isso, que as pessoas gostam da gente por causa disso. Ao mesmo tempo que muita gente não gosta exatamente porque a gente é muito dançante, né? Porque aí já tem um julgamento, né? Quem é muito leve não está preocupado com nada, que foi o que eu falei no começo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas qual que foi a sua pergunta mesmo? Que eu me perdi? Foi justamente isso, que se você achava que por nós sermos latinos, não necessariamente, né, se a gente leva com mais humor. Eu não sei. Dos lugares que eu já viajei, eu nunca fui para o Oriente, né? O Oriente tem uma pegada diferente. Mas eu percebo que na Europa, como a gente descende deles, né? Apesar de um presidente aí da Argentina falar que a gente descende do macaco, é isso? Da floresta? Mas enfim, a gente
tem uma população muito grande de descendente de europeu no Brasil, né? No sul, no sudeste e no nordeste também, né? Em Pernambuco, acho que é dos holandeses, não é isso? Eu sou um pouco ruim de história e geografia, mas eu entendo um pouquinho. Então, eu percebo que nos países latinos, sim, a gente é mais... A gente tem um humor mais... Tem uma coisa mais leve mesmo, mais alegre. Mas, por exemplo, no leste da Europa, o pessoal já é mais carrancudo, né? Mas isso não quer dizer também que tenha a sua leveza e seu humor. Gente, eu acho que a gente pode até generalizar os países, os povos. A gente aqui no Brasil, sim, tem uma piada pronta. Eu fico impressionada com a inteligência dessas pessoas, que o negócio acabou de acontecer e eles já fizeram um meme, já fizeram uma música. Eu acho isso incrível. Eu gosto de ser brasileira e eu gosto de voltar para o Brasil, porque eu, às vezes, sinto falta. Americano, gente... Meu filho mora lá, minha filha tá 6 meses lá também, vai ficar 6 meses por lá. E eu não moraria lá. Eu acho um povo frio, um povo que não beija, que não abraça. E esse calor humano, que eu acho que tem a ver com o humor também, me faz muita falta. E eu percebo que a minha sobrinha, que mora lá também, casou com um americano e ele teve que aprender a beijar. Sabe, eu falo que é abraço de tapinha, que você fica 5 minutos. Que a gente faz muito isso, principalmente o Luciano sabe, né? Artista, poetas, e eu sou mais ou menos dessa vibe, né? Eu gosto muito. E eu falo que é abraço de bicho grilo, né? Que você fica ali abraçando. E é gostoso. Americano não faz isso, gente. Eles têm um pudor, assim. E esse meu sobrinho, né, americano, que casou com a minha sobrinha, ele está aprendendo a fazer isso. E ele fica encantado quando ele vem para o Brasil com o nosso calor, com o nosso humor. Tem a ver com humor também, essa coisa leve, essa coisa de se expressar, de ser... De abrir os braços, né? Eu acho que isso tem a ver com humor. Eu tenho uma mãe muito mal-humorada. Minha mãe, ela gosta... por isso que eu estou falando disso, que você falou em algum momento aí. Ah, será que é genético? Não, não é genético. Porque a minha mãe, sabe quando ela fica bem-humorada? Quando tá todo mundo sofrendo muito. Aí ela tem muito assunto, ela tem muita coisa, né? E quando ela vai falar, quando ela quer me depreciar por algum motivo, ela fala assim, você é cuspida e escarrada ao seu pai. Porque meu pai era essa pessoa de bom humor, alegre, dançante e pulante que nem eu. Então, olha como essa coisa do humor é engraçado, né? Porque é engraçado e pode ser triste também. No caso da minha mãe é triste. Porque ela tem um humor para se comunicar, para fazer uma conexão com a tristeza, para contar que a filha dela tem câncer, que está morrendo, essas coisas, sabe? Para falar que o filho dela está desempregado. Então é assim, cada um é de um jeito, né? Gente, a Melissa Leite, a Mel, é uma agora fã. E ela tá aqui. Ela tá falando aqui pra gente. Mel, vou te chamar aqui para entrar, tá? Vamos lá. Ela quer compartilhar aqui histórias com a gente também. Vamos ver se vai dar certo. Olá. Ai, oi, tudo bem? Já tô te chamando de Mel. Olá. Mas é bom, porque Melissa é tão difícil que, assim, eu aceito que me chamem de qualquer coisa, mas eu adotei o Mel para ficar mais fácil. Então tá bom. Mel, conta aí pra gente. A Jussara até tá falando aqui de um assunto, né? Que o Chico me contou aqui um pouquinho de como você leva algumas coisas com muito bom humor também, né? Compartilha aí com a gente.
Então, normalmente eu lido com muito bom humor nas coisas, né? As pessoas dizem que eu sou engraçada. Então, eu costumo fazer piada de coisas que normalmente não teriam muita piada, muita graça. Aham. Talvez, como a Jussara falou, talvez seja o modo de eu lidar com as coisas, enfim. Minha mãe, assim como... minha mãe ficou ano passado todo em cuidados paliativos. Então, eu tive como uma forma de me despedindo dela, e como a mãe da Jussara também, ela sempre foi muito mal-humorada, sabe, Jussara? Aí, o que eu fiz? Como ela estava presa numa cama e eu estava tomando conta dela, falei, pronto, agora você vai rir, que você vai rir. E eu, meio que sem saber a técnica, como ele tem a da palhaçaria, mas eu era meio que palhaça. Eu colocava a calça saruel e virava, gente, eu acho que eu me caguei, eu vou cagar. Aí ela dava risada daquilo, ela ria de balançar a barriga. Então, eu acho que isso foi me dando essa oportunidade de me despedindo dela e de uma maneira tranquila. Tem uma frase que eu vejo, o aniversariante da semana, que foi seu Ariano Suassuna, ele tem uma frase que eu adoro, que ela fala assim, eu tenho duas armas para lidar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que eu enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que se a gente tiver essa... E eu fui uma menina criada nisso, né? Minha sessão da tarde, minha babá à tarde, era o Jerry Lewis. Então, que é um tipo de humor completamente diferente. Assim. Tem um filme dele que ele passa 5 minutos, uma abertura de um filme, a gente morrendo de rir. De nada, absolutamente nada. Não sei se você se lembra desse filme, ele entrando no consultório de um psiquiatra e caindo o tempo todo, e sem conseguir se levantar, aquela coisa de escorregar. Nada, mas é perfeita, de uma genialidade. Tudo isso foi forjando a minha vida, né? E foi me levando a essa coisa de ter humor. Como você falou no começo, para mim, eu não tenho limite para humor. Eu acho que o limite é eu rir com. Então, se eu estiver rindo com você, isso, eu acho que está tudo bem. Rir de você, aí já é mais rir, e o que eu mais gosto é rir para você. Então, eu acho que eu gosto mais de fazer palhaçada para os outros rirem do que eu mesma rir. E outra coisa que alguém falou que eu achei fenomenal foi a coisa da inteligência. Na minha opinião, na minha modesta opinião, o humor pressupõe inteligência. Então, só pessoas realmente inteligentes que vão entender, por exemplo, o Jô Soares, em plena ditadura militar, colocou um programa de televisão escrito Vivo Gordo, abaixo o regime. Tem que ser muito gênio para poder fazer uma coisa dessa e ninguém notar, né? Não notar. É muito gênio. Então é isso. Vamos lidar com o humor, né, Jussara? Porque as pessoas às vezes pensam muito na doença. E todos nós estamos no mesmo barco e todos nós vamos acabar exatamente do mesmo jeito. Exato. Qual horário, que dia, que hora, né? Ninguém sabe. Então você está em cuidado paliativo, mas eu não sei se daqui a pouco eu vou ali e não volto, né? Então, vamos viver com humor e com alegria e com felicidade. E também com mau humor, que o mau humor também faz parte, né? Segundo o Frejá, rir de tudo é desespero, né? Não é? Tem que se equilibrar, né? A Mel entrou na conversa aqui e eu me lembrei, eu falei que uma das coisas é ficar observando pessoas, né? E eu tenho no meu bairro, onde eu moro em Recife, nas Graças, tem uma senhora que tem uma barraca, a Dona Maria. Quem tiver meus amigos de Recife pode conhecer a Dona Maria, ela tem uma quitanda. Então você vai comprar coisas lá com ela e ela te recebe assim, Dona Maria, quero uma palma de banana. O dinheiro está trocado ou está não sei o quê, porque ela não aceita cartão. Se não tiver trocado, não adianta nem levar a banana, meu filho. Pode deixar aí. Eu digo, Dona Maria, mas eu quero comer banana. Ela disse, não vai levar, não. Não está trocado, não vou dar, não. Pode-se embora, vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora. Esse é um estado que eu falo, né? Ela me faz rir, de certa forma. Não na hora,
porque eu tenho raiva, porque eu quero comer banana, não vou conseguir levar o produto. Mas quando eu reelaboro isso, eu estou refazendo essas construções. Eu digo, essa criatura existe. E quando eu digo assim, não existe, é no sentido de que ela é tão verdadeira, é tão autêntica, que ninguém consegue copiá-la. Eu acho que, de certa forma, o humor também tem um temperamento de personalidade, né? Por exemplo, a Mel trouxe o Jô Soares aí, mas, por exemplo, se a gente for pensar em Mazzaropi, que era um artista incrível, que fez filmes também memoráveis no Brasil, Mazzaropi era de uma inteligência, porque... Eu nem conheço, gente. Vocês são muito velhos, pelo amor. Olha, Mazzaropi, ele dizia assim, com elegância, tem uma cena no filme dele, que eu não vou lembrar qual, ele diz assim para a dona da fazenda, porque ele era um caipira, né? Ele diz, olha, eu não vou dizer para a senhora que a senhora é mal educada, pão duro, que a senhora é, assim, uma pessoa feia. Ele vai dizendo vários adjetivos depreciativos, porque eu sou uma pessoa educada. Mas se eu fosse mal educado, eu dizia que a senhora não prestava, que a senhora não é redondinha, que a senhora não sei o quê. Mas eu sou educado, eu não vou dizer isso da senhora. Mas olha que inteligência, olha que sagacidade, né? Então, é verdade. Eu acho que tem humor, eu acho que tem humor físico, humor falado, humor silenciado, né? Porque quando a gente também silencia, a gente tá rindo por dentro, então, assim, é uma explosão, de certa forma, de sensações, né? A Mel trouxe aí o Jerry Lewis, e eu também assisti muito Jerry Lewis na sessão da tarde. Ai, seus velhos, eu não sei nem quem é. Mas eu vou indicar para vocês, esse filme você tem que ver. Se chama Um Convidado Atrapalhado. Gente, todo mundo que está aqui... Eu já assisti. É muito bom. É muito... Gente, eu tenho que trazer também um cara que, assim, Charlie Chaplin. Para mim, você falou do humor sem fala, né? Eu chorava de rir. Tem uma cena dele que ele tá comendo melancia, aí ele come a melancia entra nesse ouvido, ele come a melancia, e só isso! E eu chorava de rir. E toda vez que eu vejo, eu rio muito. Então, assim, é tão... Acho que isso ajudou, e acho que isso ajuda, né, como o Luciano falou, a construir a nossa personalidade também, né? Verdade. Deixa eu aproveitar. Agora, sempre com uma pontinha política ali. O Charlie Chaplin, todos eles, Todos. né? Mas sempre com uma denúncia. O humor tem esse papel muito forte de denúncia, de ativismo. Hoje a gente vê muito isso com o Gregório do Vivier, que faz isso muito bem, né? Exato. E eu quero aproveitar que todos estão aqui, porque a gente está falando de humor, né, da inteligência. Mas eu, particularmente, acho uma pessoa bem-humorada sexy. Eu acho que o humor tem a ver com isso. Vocês não acham? Ai, peraí, deixa eu tirar o óculos, arrumar o cabelo. Não, percebe? Porque eu fico pensando nisso. Eu falo, gente, eu sempre busco me relacionar com pessoas... Eu preciso ter do meu lado uma pessoa inteligente. Por isso que eu tô casada com meu marido, que tá aqui na live, tem que falar, né? 23 anos. Não, mas é sério. Eu considero, né? E eu preciso disso. Mas eu acho também uma pessoa bem-humorada, uma pessoa sexy. Não sei se tem a ver isso. Se é só eu que acho isso. Eu acho que é agradável estar com uma pessoa bem-humorada. Uhum. Eu acho sexy também. Não no sentido necessariamente sexual, entendeu? De repente alguém pode achar sexy um cara, uma mulher, ou seja lá o que for, ranzinza também, né? Sei lá. Não sei. Não sei. Mas pra mim... Eu não conseguiria viver com uma pessoa que não me fizesse rir. Exato. Então, não conseguiria. Assim, porque não é só ser bonito, ou só ser... Mas uma pessoa que te faz rir, que te coloca pra cima, ou que ri junto com você, de besteira, de nada, né? Exato. Ri da desgraça. De quando a porta da fechadura, quando você esquece a chave dentro, ri de besteira, mas ri com você. Eu acho legal. Eu acho que para muitas mulheres é um pré-requisito. Você pergunta, e aí, você saiu com aquele cara, ou com aquela mina, ou com sei lá quem, né? E aí, como é que foi? Aí a gente riu muito. Não tem essa coisa, né? A gente riu muito.
é um pré-requisito, né? Se num encontro, numa saída, você não riu muito, será que vai rolar, né? Porque foi xoxo, né? Foi, né? Para mim, eu entendi o sexo que você falou, é de atrativo, né? Isso. Para mim também ser bem-humorado é atrativo. Como A Mel estava falando... Desculpa, Geisel até está colocando isso, né? Também considera um elemento importante de atração, é exatamente isso, né? E a Tatiana até falou, um dos motivos de eu estar casada com meu marido, porque ele me faz rir todos os dias. Ah, que lindo! Eu conheço o marido da Tati! Eles são um casal incrível, eles têm essa sintonia, essa coisa do humor também. E também vivem uma história complicada com saúde, sabe? Então, eu acho que sim, o humor positivo. A Mel estava falando de cuidado paliativo, eu não tenho como não falar disso, porque o Chico chegou até mim por conta de cuidado paliativo também, né? E a gente tem um grupo muito legal, só de pacientes com doenças incuráveis ou em estágio muito avançado e tal. E vira e mexe, a gente lida com a morte de um de nós no grupo. Eu ainda não morri, eu tô aqui, tá? Mas muitos já morreram. Que bom! E a gente perdeu esses dias um membro lá da Casa Paliativa, o Cleverson, que ele fazia a gente rir muito. O cara estava, literalmente, a Tatiana está aqui e também conhece o Cleverson. Ele era um cara que fazia a gente rir. Porque ele tirava um sarro do que ele estava passando de uma maneira muito incrível. Ele era um dos caras lá, dos meus colegas da Casa Paliativa, que eu gosto de todos, claro, cada um com a sua história, cada um com o seu drama pessoal, de estar doente, de estar vivendo coisas bem complicadas. E ele sabia que ele estava no momento final da vida dele, né? Lá na Casa Paliativa a gente fala disso assim, sem pudor, né? A gente pode falar disso, ninguém fala, olha, não fala de morte, morte atrás, sabe? Não tem essa coisa, a gente fala disso com muita naturalidade e a gente ri de cada coisa que vocês não podem imaginar. E o Cleverson foi uma dessas pessoas que fez a gente rir muito nos últimos tempos. Ele morreu tem, sei lá, 15, 20 dias. E é muito incrível como o humor é benéfico, sabe? Até nessa hora. A gente ali, todo mundo tem uma história difícil de doença, né? Tem os que são muito para baixo? Tem, a gente também acolhe, a gente também abraça, mas as postagens das pessoas como o Cleverson, sim, são animadoras, são motivadoras, então é aquilo que alguém falou logo no começo, né? É um elo, é um negócio que atrai a gente, é atrativo, é sexy mesmo. É verdade. Ô, Jussara, Fala. você me falando aí do Cleverson, né? E eu me lembrei, por exemplo, eu trabalho como palhaço em um hospital, né? Há 18 anos pelos Doutores da Alegria. E eu já vivi muitas situações em que não necessariamente a gente vai lá, como as pessoas falam muito, para levar alegria, né? A gente não leva nada, a gente constrói de fato, porque imagina eu chegar num quarto e dizer: oi, vim aqui trazer alegria, e a pessoa sai daqui agora, eu não quero. Existe um estado de permissão também, né? E por isso que eu acho que é tanto construção de uma relação que se estabelece ali por alguma sedução. Então, eu acho que, de alguma forma, a sedução também é sexy, ela ajuda esse sex appeal, mas eu acho que ele tem um atrativo da sedução. E aí teve uma situação que me lembrou o Cleverson que você falou. A gente tinha acabado de encontrar uma mãe que, não lembro o nome porque faz muito tempo, e ela tinha recebido a notícia que o filho dela tinha partido. É uma dor fenomenal, como diz uma criança, né? Nossa, é um fenômeno, não é? E a gente encontrou com ela, a gente estava de palhaço, ela recebeu a notícia, a gente encontrou com ela, conhecia ela e disse assim, ó, a gente sente muito, a gente não tem como dimensionar a sua dor, mas eu tenho um ombro aqui, é maguinho, mas se você deitar e quiser chorar, a gente te acolhe. Ela,
começou a sorrir nessa hora. Ela pegou e disse, olha, só vocês para me fazer rir nesse momento. Então, eu acho que mesmo toda a construção que é da dor, da perda, da morte, é uma construção social, né? Porque a gente acredita que tudo isso é penoso. E eu acho que aí, claro, tem uma raiz do cristianismo muito forte na nossa vida, pelas questões de Cristo ser pregado numa cruz. Então, a gente acha que para poder chegar a uma sublimação de ter um humor refinado, a gente tem que passar pelo caminho da dor, né? Tem que A gente sofrer. tem que apanhar, a gente tem que sublimar. E isso também está nos contos clássicos, por exemplo, nos contos maravilhosos. Mas eu acho que o fato de quando você acolhe numa situação muito difícil da sua vida, muito dura, muito penosa, muito imensurável, né? Como é passar por uma dor, por um câncer, por perder um parente agora, quem está na pandemia, por exemplo. Mas você conseguir pensar e dizer assim, eu vou levar isso com leveza, eu vou lembrar das coisas e vou rir muito também, porque essa pessoa também me fez muito bem. Então, qual é o lado positivo que ela me trouxe, né? Porque é só lembrar por tristeza, né? A gente também chora de alegria, né? A gente chora de prazer, a gente chora nos momentos mais felizes da nossa vida e a gente esquece de associar isso porque é uma construção social também, né? Exato. Vocês estão me falando disso tudo e eu olhando por... Quando a gente encontra uma pessoa, né? Falando, eu sei porque meu pai também já faleceu com câncer, e a Jussara estava falando isso e contando um pouco do seu amigo. Eu acho que quando a pessoa tem um problema, independente de qual for, né? Mas ela leva isso com humor, ou ela leva isso bem, nós conseguimos chegar mais na pessoa. Não sei se eu consigo me fazer entender. O que eu quero dizer assim, porque às vezes a pessoa está doente, a gente não sabe se fala oi, tudo bem? Claro que não está tudo bem. Como é que eu vou falar oi, tudo bem? Aí você não sabe se você vai perguntar, sabe? E quando a pessoa, ela própria, leva o problema dela numa boa, eu acho que até facilita para os outros. Deixa com que os outros também te tratem ok, numa boa, normal. Não te tratem pela doença, né? Te tratem por ser ajustado. Quem tem uma doença não é a doença que tem. A gente é uma pessoa, né? Mas isso que você falou, eu entendi muito bem o que você falou. A gente dá uma abertura, a gente tira o outro do constrangimento. As pessoas ficam muito constrangidas de falar com alguém que tem que descobriu um câncer, por exemplo, que descobriu aí uma desgraceira qualquer de doença. E muita gente me procura, né? Porque como eu tenho um canal, como eu sou bastante atuante aqui no Instagram e tal, as pessoas me perguntam, minha amiga tá com câncer, minha mãe tá com câncer, meu pai, meu irmão, minha tia, minha prima. O que eu faço? Como que eu devo falar com ela? Como você sempre falou. Ela não é essa doença que ela tem, né? E respeitar também. Que às vezes a pessoa quer falar, mas às vezes a pessoa não quer falar. Eu, particularmente, acho que quem fala vive muito melhor. Quem lida com a doença como eu lido. Mas eu não posso querer que você seja como eu. Então eu tenho que respeitar também se você não quiser falar. Mas eu não sei se tem um dado científico, mas eu tenho certeza que o bom humor, que a leveza... Que essas coisas positivas impactam, sim, assim, muito no tratamento. Eu tenho certeza, eu não sei se tem algum dado científico, mas com certeza tem. Impacta muito positivamente. Inclusive, a gente não dá trabalho para médico, né? Os médicos gostam da gente, assim. Eles adoram a gente, às vezes nem tanto, porque a gente é meio ousadinho e às vezes quer saber muito, quer brincar muito e tal, mas normalmente eles gostam, a gente dá menos trabalho. O cara que se coloca naquele lugar de sofrer. É tudo muito mais difícil, muito mais. Olha Ô, Jussara, Jussara, eu me lembrei de uma música que diz assim, acho que é de... Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz assim, a minha dor não é a dor dela, minha dor é Doriana e a dor dela é a Dorela. Eu acho que tem uma coisa aí que é a dor do outro que também não é sua, né? Então tem um distanciamento. Claro. Mas eu me lembrei agora da mãe do Chiquinho, que é um amigo meu muito querido,
e ela descobriu que estava com Alzheimer. E quando descobriu isso, foi um choque para ela, mas ela disse assim, quer saber de uma coisa? Vou tirar proveito disso. Então eles começaram a levar ela para festa, para lugares, para viajar, para poder aproveitar um pouco a vida. E ela chegava assim para uma pessoa e dizia assim, meu filho, você é bonito, eu quero dançar com você. Por quê? Eu tenho aquela doença que a gente esquece da coisa. Então a gente vai dançar, eu vou dizer um monte de coisa para você, daqui a pouco eu vou esquecer. Você vai esquecer de mim, eu vou esquecer de você. Olha que coisa ótima. Vamos viver o agora. Então acabou. Olha, essa mulher revolucionou a vida dessa família. E eu acho que isso é uma perspectiva do humor que eu acho que é positivo, que eu acho que vocês trazem, né? Tanto a Mel quanto a Jussara e a Fernanda trazem. E tantas pessoas que eu vejo comentando aqui referências. Quando eu falo muito da religião, porque eu acho que a religião ainda trava, tanto na nossa sexualidade quanto na nossa forma de viver, muitos procedimentos que impedem que a gente tenha uma natureza exuberante. Não estou dizendo que isso é um pré-requisito, não, tá? Eu vi aqui o DJ Incidental comentando do enterro da mãe dele, falando que ela quer cachaça e forró e ela é cristã. Mas eu sou uma pessoa cristã, eu fui fundamentado no cristianismo, mas eu entendo hoje que muitas pessoas que acreditam em determinadas coisas impedem de viver relações positivas que estão atreladas no humor por questões que foram educadas para isso. Por exemplo, quando eu encontro muitas pessoas que é protestante, por exemplo, no hospital, eles impedem muitas vezes os pais das crianças brincarem com a gente. E principalmente de movimentar o corpo, de dançar. Eles não deixam se movimentar. Então, isso é uma construção social também. Então, como é que você impede se rir, por exemplo, você mexe com o seu corpo inteiro, né? Seu corpo está engajado para rir. Você não faz assim. Não, você ri com tudo. Tremendo, e você fica... E aí você vai, você movimenta. Então, o teu corpo movimenta, saculeja, ele sai do lugar. Né? Ele te mobiliza a sentir. Então, eu acho que tem essas relações que toda vez eu fico lembrando disso. Uma vez eu fui atendido com pedra nos rins numa consulta e eu tava de figura física, eu não estava de palhaço. E aí chegou um enfermeiro e fez assim, olha, você vai tirar uma pedra e se essa pedra foi preciosa, você vai dividir comigo, porque eu estou aqui 24 horas com você, e se eu não pegar um pedacinho dessa riqueza, você vai ver comigo, viu? E esse cara me fez rir de uma situação que estava ali cheio de dor. E eu disse, poxa, como é bacana, é isso que a Jussara falou, né? Como é bacana ter um profissional de saúde que leva isso com leveza, que mexeu comigo, que me mobilizou ali e cuidou de mim de uma forma diferente, né? Exato. Não, mas o melhor aqui foi você falar. Eu tava de pessoa física, eu não tava de palhaço. Foi uma... eu vivo uma vida dupla, né, Fernanda? Eu sou pessoa física e pessoa jurídica. Ai, gente. O DJ incidental, né, falando da mãe. E eu também tenho uma máxima aí sobre o velório. As pessoas falam assim, não, eu não quero que ninguém chore no meu velório. Eu quero que chorem muito! Eu quero muito! Eu quero que contem as coisas que eu fiz, que lembrem daquele episódio bizarro, que eu fiz alguma coisa bem esquisita, que contem as coisas legais que eu fiz, que chorem no meio da... e que riem, que façam piada. Gente, eu quero um velório daqueles, por isso que eu nem ouso morrer na pandemia, né? Porque não tem nem velório, eu acho isso um absurdo, Ai, gente, olha, e é verdade, né? A gente tem que ter essa... Não é que tem que ter, né? Mas assim, é tão melhor, né, viver assim, com essa escolha, né, de vida. E depois também, né, Jussara, como você falou aí, não, eu quero mesmo que sofra, que sinta. E o mais legal, não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente às vezes vai, né, num velório e a gente lembra de tanta coisa boa da pessoa e a gente ri, que é aquela convenção, nossa, não pode rir, né, no velório, não pode ter essas coisas. E às vezes a gente lembra de alguma coisa, já aconteceu isso comigo. E aí a gente teve crise de riso, lembrando de alguma coisa. E olha que delícia, isso é uma homenagem. Eu acho que é uma homenagem. Eu já dei os
eu já dei os parabéns para uma amiga. O pai dela tinha morrido. Gente, eu sou péssima em velório. Eu sou péssima em velório. Eu não sirvo para velório. Eu não vou nem no meu. Porque eu cheguei abraçando ela, assim, com muito sentimento mesmo. E falei, meu amor, meus parabéns. Mas eu falei com vontade de parabéns. Ela começou aí. Ela, meu, só você. Só você. E eu falei tão sem querer, assim, não foi por querer mesmo, é porque eu não sei me portar em velório. A partir daquele dia, eu entro calada, fico calada e saio o mais rápido possível de velórios. Não me convidem, porque eu tenho crises de riso em velório. É horrível, é horrível. Me ver em velório é uma coisa horrorosa. É nervoso. Eu tenho um fã-clube aqui, né? A Solange, a Sol.A.Dias, trabalhou comigo muitos anos. E eu tinha uma função, eu trabalhava no INSS, né? E eu tinha uma função, eu entrevistava pessoas que não provavam alguma coisa e eu colhia o depoimento delas e de 3 testemunhas, né? Aí a Sol escreveu assim, Jussara fez muito isso no trabalho enquanto entrevistava os segurados, todos riam muito. Por quê? Porque normalmente quem faz isso numa agência do INSS tem aquela postura séria e as pessoas chegam mortas de medo daquela pessoa. Eu deixava a pessoa à vontade. Eram assuntos difíceis para as pessoas. Elas estavam lá querendo provar uma coisa que ia impactar na vida delas, né? De ter um benefício, uma aposentadoria, uma pensão por morte, que elas tinham que provar alguma coisa, né? E eu deixava as pessoas tão à vontade, eu fazia tanta piada ali no meio do caminho, que eu tinha essa pessoa muito facilmente para falar o que eu precisava ouvir, para fazer uma análise daquilo, porque eu também sabia que eu tinha um papel importante na vida daquela pessoa. Eu ia falar para o meu chefe se eu tinha acreditado ou não nela. Claro. E isso é uma coisa de muita responsabilidade, sabe? E eu fazia isso, ela escreveu isso aqui, eu nunca ia lembrar disso, se ela tivesse escrito aqui, e era legal, e eu fiquei famosa pelas minhas, chama JA, isso, né? Pelas minhas JAs bem-humoradas, divertidas, e a gente consegue acessar muito o outro com uma coisa leve, com uma coisa... eu não sei que palavra usar, mas com tudo isso que a gente falou assim, porque é que nem um abraço, né? Quando você é uma pessoa que é leve ao tratar de alguns assuntos, você abraça as pessoas, você acolhe, você motiva algumas pessoas. No meu canal eu faço muito isso, as pessoas me falam muito isso, que gostam de me ouvir, às vezes não estão nem ouvindo o que eu estou falando, mas de ver como eu trato os assuntos e elas ficam leves também para poder tratar o delas, que é parecido com o meu, entendeu? É verdade. Gente, já estamos terminando, acabou já. Vamos ter que, infelizmente, terminar nosso papo. Eu quero ler uma frase aqui de Marta Medeiros. Todo dia eu procuro me lembrar. Dá para escolher. Não temos controle sobre tudo, mas dá para escolher entre ter amigos ou viver recluso. Dá para escolher entre privilegiar um amor ou ter vários casos superficiais. Dá para escolher entre levar a vida com bom humor ou levar a vida na ponta da faca. Agora eu deixo a palavra para vocês se despedirem, falarem dos seus projetos, e eu quero agradecer a participação de todo mundo, foi muito bom mesmo. Mel, obrigada, nossa agora fã já entrou e ficou. Obrigada. E quero lembrar todo mundo que 8 de julho, nossa próxima conversa vai ser sobre envelhecimento, e no dia 22 de julho vai ser um especial. Nós vamos lançar um programa. Os 4 do Bora Conversar. Mas fiquem ligados, depois a gente conta. Vou deixar os últimos minutos para vocês. Fiquem à vontade. E eu começo. Gente, muito obrigada. Amei essa conversa.
eu nunca fico de óculos nas lives, que eu quero ficar bonita. Eu desliguei a luz, eu pus o óculos para não ficar refletindo, porque eu queria ler as pessoas, e as pessoas falaram muito, foi muito legal. Então, obrigada, me sigam aqui no Instagram, entrem lá no meu canal, chama Supervivente, né? Em qualquer lugar que você me procurar, eu tô de Supervivente ali. E eu amei essa conversa. O que eu mais gosto de fazer nessa vida é de falar. Então, me convidem sempre. Um beijo para vocês, todos, Mel, Luciano, Fernanda, né? Ai, eu me esqueço os nomes. Muito obrigada, amei. Mel. Eu tenho que só agradecer o convite. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Chico. Obrigada a vocês, dois maravilhosos que estavam aí o tempo todo. Só lembrando que o humor constrói pontes. E para eu chegar no outro, é muito mais fácil eu chegar através do humor. Um beijo, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigado também a todo mundo que esteve aqui com a gente aí, participando, interagindo, né? Obrigado também a Fernanda, a Jussara, a Mel. Agradecer também essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, conhecendo também vocês, me aproximando de alguma forma, e mesmo que não seja pelos laços presenciais, né, mas que a gente estabeleceu aqui essa conexão de troca e de partilha que foi muito gostosa também. Então, até as próximas conversas aí. É isso aí. E que a gente tenha conseguido, né, levar um pouco de humor, né, para todo mundo hoje. Foi uma conversa excelente. Eu agradeço de coração vocês. Deixa eu voltar os comentários aqui que eu tinha desativado. Gente, a gente tem que levar a vida, o recado tá dado, né? Levar a vida com humor e amor. Beijos, muito obrigada. Obrigada. Até o próximo. Tchau. Tchau. Eu não sei.